Meus lindos, uma novidade para vocês, mais uma casa em esquina. E olha só quem vai apresentar com a gente, aí, a galera? Project Architects, mas desta vez não é o Pedro não, viu? É o Batata. Fala, meu lindo. E aí? E aí, massa? Vamos embora? Bora. Ele é um pouquinho tímido, mas vamos tirar essa timidez dele aí ao decorrer do vídeo. E meus lindos, estamos aqui na Cidade Alfa, no Residencial Ceará 2, e eu fico muito feliz em trazer para vocês mais uma casa de esquina. E o Batata, o pessoal da Project, são especialistas em projeto assim, né, Batata? Para vocês terem noção, tipo, a gente vai produzir essa casa hoje, a gente tem mais essas duas esquinas que vocês estão vendo também, é projeto Olha da só. gente. E Aqui tem na outra na entrada do condomínio também de esquina, nessa avenida principal que é nossa. Ou seja, tem 4 casas aqui nessa mesma rua, projeto deles, em esquina. Agora, essa casa, minha gente, ficou diferente demais das que já apresentamos aqui, inclusive das demais também de vocês, né, que vocês assinaram. E uma coisa, até pra gente explicar um pouco, tipo, dessas casas que a gente tá fazendo projetos de esquina, por Bora exemplo, nessa caminhando aqui rua, que o a pessoal gente vai tá vendo. fazendo 4 projetos de esquina, somente um é cliente final. Os demais projetos é projeto de investidor, ou seja, o que é que a gente entende disso? Que caiu a ficha do cliente que é investidor, que ele compra o lote para construir a casa para vender, Certo. que ele quer um projeto de qualidade porque ele sabe que vende. Para ele fazer, como a gente estava conversando antes, para ele fazer feijão com arroz, o mercado tá cheio. Tem muito, velho, verdade. Mas se ele quer algo diferenciado, se ele quer algo que venda, ele paga por isso. Entendi. E a verdade, pessoal, em resumo, eu que estou também no mercado, você percebe que casas que têm sua expressividade são diferentes. No caso dessa daqui é diferente. Outras que eu já apresentei no canal foram vendidas rapidamente por conta desse diferencial. E muitas vezes o pessoal acha que é só puxar umas linhas, fazer um caixote e não é. Exatamente. Né? E só para vocês saberem, pessoal, essa casa possui 442 metros quadrados de área construída e está encravada em um terreno com 482 metros quadrados. Mas tem uma curiosidade aqui. Primeiro ponto, tá vendo essa lateral aqui? Isso aqui tem aproximadamente 4 metros até a calçada. É uma área verde de servidão do condomínio que o proprietário do terreno pode adotar, o proprietário da casa, e inserir um paisagismo, olha só. Isso faz com que o condomínio fique ainda mais belo e a casa naturalmente cresça, né? Ela fica com mais espaço, entendeu, pessoal? E Batata, fale um pouquinho, eu sempre gosto de explorar quando eu estou com o pessoal da arquitetura, quais foram os desafios para desenvolver um projeto desse, né? Qual foi assim a sacada? Porque a gente sabe, tem mais ou menos uma noção de planta, o que é que o mercado pede, algo relacionado, mas em questão de fazer sempre uma casa diferente e não parecida com as outras. Eu acho que isso aí é uma curiosidade do mercado, eu tenho muito essa curiosidade, né? Que você vê muitos projetos que são semelhantes, né? No geral. A gente toma muito esse cuidado e a gente sabe que quando o cliente procura a gente, eu estava comentando até com o Thales que tipo, Batata, a gente quer conversar com vocês, porque a gente está cotando o projeto e tal. Eu digo, cara, se for para cotação, a gente perde. Porque o pessoal cobra barato para fazer mesmice. A gente sabe que quando o cliente procura a gente, ele quer algo exclusivo, algo pensado, elaborado. Total. Lá no escritório tudo passa pelas mãos dos 3, eu, o Pedro e o Eduardo. Lógico que um pega mais uma casa ou outra, mas sempre nas reuniões de planejamento semanal Também. a gente passa o olho em tudo. Entendi. Entendeu? Para passar toda aquela identidade do escritório, respeitando o desejo da família. E nessa casa aqui em particular, o cliente queria algo diferente, mas não queria porque o pessoal tá fazendo muito hoje aqueles L's, né? Só um L com alvenaria, dando uma volumetria. Ele queria realmente algo mais diferente e eu acho que a gente conseguiu atender tudo que ele queria. Totalmente. Pessoal, como vocês já sabem, casas em esquina você trabalha 2 fachadas. A gente vai colocar aí a fachada lateral da casa. Prestem atenção nas volumetrias dela, as colunas, a comunicação, a harmonia que está entre as linhas. Muito bacana. E essas linhas elas se comunicam não somente na fachada posterior, como na fachada frontal também. E outra coisa também que é importante ressaltar, que eu vinha conversando isso com o Thales, se ele olhar a nossa casa, essa casa que a gente está apresentando hoje para vocês, com algumas casas próximas,
a gente se preocupa bastante com a questão da pintura, do elemento vir fazer a virada de pintura e tal. Porque tem algumas, e eu digo muito que isso é questão de visita à obra, né? Porque você, na visita à obra, você, opa, aqui tem que pintar também. Pois vamos mostrar, tem uns detalhes que ele pontuou comigo, que olha só, eu entro sempre nos imóveis e às vezes você começa a prestar atenção e você diz, pô, poderia ser assim, e às vezes poderia ser assim, essa atenção que é dada, que tem aqui e a gente vai mostrar para vocês. Pessoal, olha que fachada bonita. Primeiro ponto, a topografia do terreno tem mais ou menos uns 60 centímetros aqui, ou 70 centímetros. Um pouquinho mais, uns 80 a 90. 80 é o nível da rua, a casa cresce, mas a casa ela já é grande, porque cada pavimento tem 3 metros de altura. E de laje a laje eu tenho 3,60. 3,60. De laje a laje. Então assim, a sensação de amplitude é real. Outro traço interessante de vocês gostam de trabalhar também elementos mais escuros, né? Mas eu já entrei em casas claras que dependem muito da família. Fica uma observação. Quando é importante o cliente deixa isso aí. A gente um pouco mais livre, à vontade, mais à vontade, a gente realmente hoje busca ser mais o preto, o cinza, um detalhe em branco. Mas uma coisa, pessoal, que sirva de aprendizado para todo mundo. Pelo menos lá no nosso escritório funciona assim. Embora nós da Project tenhamos os nossos traços, o resultado final tem que ficar a cara do cliente. Eu tenho que passar para o papel o que o cliente me pede. Legal. Tá? Lógico que tem os nossos traços, a gente vai dizer o que é que fica legal, o que é que não fica e tal. Por exemplo, se o cliente quisesse que essa casa fosse, não, Batata, não, Pedro, Eduardo, eu quero a casa mais branca e tal, ela ia vir branca. Ela ia vir mais clara, entendeu? Mais clean. Só para lembrar que quem decide é o cliente. É o cliente. E o engraçado é que quando chega como sugestão que eu passei por isso com vocês, esses tons mais escuros, eu disse, pô, meu irmão, ficou muito massa. E você gosta. A gente vai produzir a dele, viu? Daqui muito em breve nós vamos produzir a casa dele. Com fé em Deus, tá dando certo. E pessoal, olha só, aqui na fachada já foi inserido esse revestimento em pedras. Olhem os detalhes de acabamento. Essa pedra aqui é o granito óreo. Olha só como ficou bonito. Olha o tamanho da chapa, tá? Olha só, se aqui é uma chapa só. Aqui a gente tá falando de uma chapa de quê? 2 metros, mais de 3 metros. Praticamente 3,20 metros aqui de altura, pelo que eu visualizo, por chapa. Então temos outras 2 chapas lá para cima, né? Tem uma de 1,5 metro aproximadamente e outra com 3 metros. Então todas essas colunas que temos aqui, você vê que ela está numa diagonal, né? Como se fosse triangular, trazendo esse efeito, essa volumetria de fachada diferente. Então é uma casa interessante, pessoal, que você observa a casa, visualizando detalhes. E o engraçado é que passam carros aqui, os carros passam bem devagarinho, observando, namorando a fachada da casa. E isso que é muito curioso. Aqui no acesso temos alguns diferenciais também, revestimento em porcelanato antiderrapante, Perla Santana, aqui nas bordas também, que é o acabamento super interessante. Perfis de LED fazendo a iluminação. Também fazendo iluminação, a gente vai botar umas imagens aí noturnas para vocês olharem. Poço profundo e ficou muito legal. Essa rampa de acesso, pessoal, que foi inserido seixos drenantes, né? Olha só como ficou bonito, né? Bem diferente, traz uma pegada, trazendo aquele sentimento de elementos naturais, né? Thales, vamos aqui só para eu mostrar aquela questão da pintura nas volumetrias, ó. Se vocês observarem, o elemento que está em branco, né? Ele vem, faz a virada, eu interrompo na cor principal da casa, mesma coisa dos pergolados cinzas, entendeu? Que temos aqui na lateral, exatamente, pessoal. Ele vem, ele tem uma face dele pintada e ele vira também todo pintado. Entendi. E normalmente isso, assim, às vezes a pessoa não visita a obra, alguma coisa do tipo, aí fica aquela coisa chapada e o resultado final não fica tão legal. Não fica tão legal, porque parece que são peças independentes da construção. Mesma coisa você vê lá atrás, ó. Quando a gente for mostrar a parte lá de trás da casa, você vai ver que aquela parte branca, ela também vira para a parte de trás da casa. Entendi. Isso aí traz a identidade, né? A personalidade da casa, ela fica única. Quando fica uma cor só, de fato fica aquela sensação insossa, né? Com certeza. Sem muita vida, sem muito detalhes. Mas vamos lá, pessoal, conhecer o interior do imóvel, que a gente já esticou um pouquinho demais aqui, não foi não, Batata? Bora, tem que falar, vale né? a pena, casa de esquina tem que explorar. Vamos lá. Pessoal, bem-vindos à casa. Legal. Vamos começar mostrando pela porta, tá? E uma que porta, né, meu amigo? de enripado de alumínio. Porta com 3,5 de altura e 1,40 de largura. De largura, olha como ficou imponente, pessoal. O cliente aqui optou por deixar a parte de cima fixa, tá? Legal. Então... Fica bonito, exatamente. causa a sensação que é uma porta maior do que de fato ela é.
quando está fechada. Exato. E não é pequena essa porta aqui, de forma alguma. Olha só, pessoal, eu com minha altura toda de 1,70 m, eita menino, chega a ficar pequenininha a pessoa aqui, né? Isso aí. E meus lindos, como Batata disse, bem-vindos à casa. Olhem o espetáculo dela. Pessoal, olha isso aqui, esse living aqui, essa área da sala de estar, sala de jantar, gigante, né? Aqui a gente tem em torno de 60 metros, aqui eu tenho 5 por 12 praticamente. Exato. E voltando para aquela questão do investidor, né, Thales, que os caras, eles chegam lá no escritório e perguntam, rapaz, o que é que vende, o que é que o seu cliente chega aqui e lhe pede? 99% dos que chegam querem essa integração, né? Integração, então, sala de estar, sala de jantar, cozinha, varanda, tudo isso integrado. Integrado. E é curioso porque às vezes eu recebo alguns comentários e as pessoas falam, poxa, as plantas são parecidas. Pessoal, existem demandas de mercado. É simples. Eu acho que há 10 anos atrás era um tipo de planta, 20 anos atrás era outro tipo de planta. Mas eu vou fazer uma observação. É importante. Os clientes chegam às vezes e perguntam, mas as plantas são parecidas? Em alguns momentos elas vão ser parecidas. Por quê? As posições dos lotes são parecidas. Quer dizer que eu vou botar um quarto no sol para eu mostrar que a planta é diferente de outro? Não pode, de forma Lógico que a planta eu tenho que seguir o programa de necessidades que cada cliente me pede, mas eu não vou sacrificar um quarto, botar ele no sol para mudar uma planta. De forma alguma. Lógico que aí, como você tinha até observado, todas as nossas casas aqui de esquina são completamente diferentes. Não é porque a planta é parecida, sim, por conta de topografia, né, de carta solar e tal, não é porque a planta é parecida que a fachada tem que ser parecida. Os elementos visuais de fachada são completamente diferentes, você vai ver nas 5, 6 casas que nós fizemos aí na rua. Exatamente. Todas de esquina. E falando sobre posição de sol, insolação, pegar essa linha aí que você deixou, olha só, a casa é poente e aqui o nascente. Exato. Olha o bem-estar que temos aqui. Conforto térmico, conforto para quem vai ter pets aqui, quem vai estar com a família aqui, crianças aqui, no dia a dia, tarde, no sábado, você almoçar, cara. Total. Você tem uma mesa aqui, meio-dia, 1h da tarde você aqui almoçando e sombra. E aí, normalmente, a solução do lote poente é essa, joga a garagem para frente, a escada, que é um local de transição, que é só de passagem, o sol vai esbarrar lá. E a ventilação super privilegiada. E pessoal, chegamos aqui no que eu considero o coração da casa. Vocês estão percebendo que a casa é muito ampla, super arejada e tem umas soluções que eu achei interessante que se você quiser pode abordar o porquê dessas colunas aqui, a ventilação. Aqui. Não, vamos lá, o pergolado, né, essas pérgolas, né, a gente joga, lógico, aqui eu acho que são 2 pilares verdadeiros, e o resto é mais para elemento de fachada, certo, e da privacidade, porque aí é aquela história que vai mudar um pouco de cliente para cliente. Tem um cliente que gosta de mais privacidade, tem um cliente que gosta de menos privacidade. Entendi, é muito o perfil de cada família. E aqui, pessoal, aqui nessa lateral, olha só, temos aqui esse recuo lateral com um pouco mais de 2 metros de largura, mais uma sensação de amplitude por se tratar de um lote de esquina. A lateral, olha como ficou bonito, o efeito da fachada, os detalhes. E aqui eu vou querer mostrar esse detalhe da iluminação, ó, por trás do pergolado, ó. Isso aqui de noite a gente vai mostrar o resultado final para vocês de como fica essa iluminação. Olha como fica bonito, lindo de verdade. E ela tá destacada da casa, né? Ela não tá encorpada, ficou muito legal. Piscina, super agradável. 3x7, 21 metros quadrados temos aqui com prainha. Tem projeto de iluminação também, pessoal, que ela não tá acesa aqui agora. Paisagismo, já foi inserido um paisagismo não tão denso, mas que super funcional, já traz uma vida diferente além da grama. Então, caso você ainda queira explorar mais o paisagismo, é possível. Vou só interromper o Thales um pouquinho. Uma observação importante que a gente sempre faz nas nossas casas é muro. O muro, normalmente, a gente explora como, Thales? Chalpisco grosso, que é isso aqui, pintado pessoal. de verde. Olha Por só, quê? chega aqui pertinho para mostrar. Porque a nossa intenção é soltar a casa do muro. Olha isso aqui. A nossa intenção é soltar a casa do muro. A partir do momento que eu jogo ela verde, eu solto a casa. Se eu jogasse ela, por exemplo, branco, toda nesse revestimento, entendi, ia ficar aquela concreto, muito concreto. Entendi. Entendeu? E aqui passa um sentimento de natureza, verde, exato. E como né? normalmente o pessoal faz o paisagismo no todo o contorno do muro,
ele Legal. meio que se camufla. Fica bonito, Entendeu? na verdade, já visitei alguns, já E vários custo, projetos de né? você, Não, e outra, pessoal, mais ainda tem barato a grande essa vantagem daí? Muito mais. O custo é menor e aumenta até a durabilidade para a questão de infiltração, manutenção, essas coisas. legal. Porque você imagina, por exemplo, se eu tenho 2 metros de muro de altura por 30 de comprimento, dá 60 metros quadrados. Você já pensou se eu fosse tacar revestimento? Revestimento. 60 um metros de de revestimento. 150 reais, de 200 reais. Exato. E outra, aqui Mão a de gente está obra. falando de uma casa de esquina, mas se ela fosse uma casa de meio, eu tinha 60 metros de um lado, 60 metros do do outro, outro. mais o muro de trás. Como o pessoal fala na internet, pega esse código aí, né? É isso aí. E, gente, aqui é a área que é o Recanto do Guerreiro. Olha que pedra bonita, pessoal. Essa aqui é a Corus. Olha que lindo que é. E ela tá aquele flambado, né? Um fosco, muito bonito esse daqui. Outro revestimento também, que é a característica do padrão de casas. Não vou dizer padrões de casas assim, mas não são todos que colocam. Esse revestimento especial que é da Ibratim, durabilidade, né? Tem alguns imóveis que a gente já Pessoal, tem também. coisas, por exemplo, o nosso escritório também é muito conhecido por a gente tentar sempre enxugar um pouco a questão do custo de obra. Embora a gente faça, eu sempre digo que existe uma diferença. Alto padrão não necessariamente quer dizer alto custo, sempre. Pelo menos em projeto de casa. Mas tem coisas que a gente tenta não abrir mão, tipo a questão da tinta. A Ibratim, Tá, na textura tá. a textura vai durar aí 10 anos, se for bem Enquanto aplicada. outra bem textura feita. simples, 2 anos no máximo, já Exato. precisa fazer manutenção, infiltração, etc. E, gente, estamos aqui na área de lazer e vocês sabem que temos um grande parceiro no canal, que é a Solucione, uma empresa super tradicional com mais de 20 anos no mercado. Lá você vai encontrar equipamentos e produtos para você cuidar da sua casa e do seu jardim. Quer equipamentos para piscina, iluminação, energia solar, irrigação automatizada, fale com eles que vocês vão encontrar a melhor condição do mercado. Aqui eu queria mostrar a questão de a gente continua trabalhando a questão das linhas horizontais, né? Porque eu alongo a casa. E volto para aquela questão da pintura, Thales, que a gente explicou lá Sim. na frente, ó. Os Se detalhes. você notar, esse L que ele vem lá de cima e vira aqui, ele também vira nessa lateral da casa. Olha só. Ele Aqui. vem e o elemento fica até aqui, né? Não é aquela coisa chapada, entendeu? E isso a gente acha que não, mas com uma casa de esquina, principalmente, essa volumetria é bem importante. Ela tem que ser bem trabalhada para gerar evidência, né? Nessas linhas aí também. Lavabo externo. Aqui, pessoal, encontramos um lavabo aqui no pavimento inferior. Lavabo super generoso. Esse aqui tem mais ou menos uns 2,8 para 3 metros quadrados. Bancada em Perla Santana, certo? A casa Revestimento- também tem o interno. Tem um interno também, interno, né? A gente vai interno. mostrar já já, tá campeão ele ali. Inclusive com a pedra tá bem bonita. Pedras naturais, pessoal, que temos aqui. E aqui o corredor lateral de acesso com 2 metros. Se lembra de mostrar um detalhe. O cearense que é Ah, cearense não, isso aí eu gosta vou. do chuveirão. Eu ó. passei direto nele aí, a gente vai mostrar agora. Olha só, gente. 2 metros de largura e temos aqui, ali em frente, aquele acesso. Na maioria dos casos, dependendo do projeto de interiores, eu vejo que o pessoal coloca às vezes um portãozinho, vai depender se é tom mais amadeirado, se é um tom escuro, preto. Então, provavelmente vai ser preto para colocar aqui na lateral. E aqui temos um quarto de funcionário que está cheio de bagunça aqui pós-obra, com aproximadamente 8 metros quadrados e um banheiro também com um revestimento em porcelanato, etc. E na sequência, pessoal, chegamos aqui na área de serviço que dá acesso também à cozinha. Mas vamos aqui mostrar que esse chuveirão aqui ele está aparecendo um cartãozinho postal aqui dentro, olha só. Mas Thales, por quê? Gente, olha isso. Que legal. Não chega a ser o chuveirão, é uma cascata. Uma cascata privada que você tem aqui. Com os seixos drenantes. E a curiosidade sobre os seixos drenantes, pessoal, é isso, tá vendo? Não tem ralo. Então a água caiu, não acumula, ela já drena diretamente para o solo. É a mesma que tem na rampa, a mesma que tem ali ao lado da piscina. Então isso são detalhes de acabamento que você encontra aqui. E pessoal, um detalhe aqui, as esquadrias premium do piso ao teto. Outro detalhe muito importante é esse trilho que ele é embutido na pedra, né, no Exato. porcelanato. Então esse trilho ele é complexo de ser feito, porque se tiver 1 milímetro, 2 centímetros, 1 centímetro a mais, a menos, já dá A errado. porta vai emperrar. Aí vai ter que tirar o piso, fazer de novo, então assim, você percebe a qualidade, né? E outra coisa legal dessa esquadria, Thales, é que eu tanto posso recolher desse lado,
como pode recolher puxar? toda do lado de lá. Isso. Tá? E outra coisa legal, pessoal, que a gente tem conseguido colocar bastante nos projetos, é essa esquadria piso-teto, né? Porque ela lhe dá uma sensação de amplitude muito grande. A gente usa muito elas em projetos que talvez às vezes não tem pé direito duplo, mas o cliente quer aquela sensação de amplitude, a gente usa ela. Lógico, é um pouquinho mais caro, mas o cliente, quando visita uma obra que tem, ele diz, realmente vale esse investimento. Fica outra pegada, de uma forma nua e crua para falar. É outro sentimento, é outra sensação. Né? Geralmente o pessoal utiliza 2,60 m, 2,50 m, né? E isso do piso ao teto, do pé direito, que eu já vi esquadria de 2,20 m, cara. Na realidade, quando se começou a fazer essas casas em condomínio, né, a gente partia para esquadria do tamanho de porta, com 2,10 m, 2,20 m. Pois é, desse formato. Aqui, pessoal, temos a cozinha, aproximadamente uns 18 metros quadrados aqui, pelo que visualizo. Exato. Estamos caracterizados aqui com uma península, né? Uma bancada em L, na realidade. E aqui, você quiser botar uma bancada central, você pode fazer também. Então, vai depender muito do projeto de interiores. E o legal aqui... se eu não me engano, aqui é para ter uma ilha. O cliente deixou a previsão. Deixou o gás está os aqui. pontos. Ah, legal, eu não sabia. E se o cara quebrar no lugar errado, o cliente tem o porcelanato sobrando. Tem sobrando, tem ali em estoque ainda, sempre sobra alguma coisinha. E o bom, pessoal, para quem não gosta de cozinha integrada, tem famílias que não gostam. Aqui você pode fechar ela e fechar ali também, tal, mas tem a conexão com a área gourmet. Mas hoje, eu vou ser muito sincero com vocês, a demanda que a gente recebe, eu acho que de cada 10 famílias, 7 querem integrada. O pessoal quer vivenciar momentos e estar em conexão com toda a casa. Ah, tem ruído de panela de pressão, tem não sei o que. E ainda acontece o seguinte, tem um cliente que pede a cozinha isolada, quando visita a obra que a parede está levantada, se arrepende e manda derrubar. Manda derrubar, é mesmo. Eita, resenha grande. E olha só, gente, aqui no pavimento inferior encontramos uma suíte e temos um lavabo também, mas olhem só o espetáculo de suíte. Aqui cara, tem casas que você entra que é uma suíte principal, isso aqui, entendeu? Exato. Olha isso aqui, gente. O pé direito traz uma imponência muito grande. Grandes esquadrias também, essa daqui deve ter 1,5 m, essa esquadria aqui aproximadamente, né? Imensa, muita iluminação natural. Peitoril em Perla Santana também, pessoal. Detalhes de acabamento. Espaço de closet. Espaçozinho, aqui você pode botar, olha, uma porta espelhada, uma porta oculta para acessar o closet. E o banheiro, como vocês estão vendo, excelente para dando acabamento e aquecimento dos chuveiros através do boiler solar, né? Já tem toda a predisposição. Nicho em Perla Santana, bancada em Perla Santana. O porcelanato que é revestido também é o mesmo que temos no piso, 1,20 m por 1,20 m, não foi economizado. E aqui, gente, na lateral, encontramos o quê? O lavabo, olha só. Esse lavabo tá lindo de verdade, ele não tá com iluminação, mas você já percebe aqui a coros, a pedra, a cuba também tá, essa cuba eu não conheço, mas ela tá em formato redondo, né, como vocês estão vendo, e Perla Santana em toda a aqui parede como é o e piso. lavabo social, digamos assim, né, o cliente resolveu por fazer um investimento um pouco maior, colocando Perla no piso, subindo a parede toda. A parede e já colocaram também o espelho. E o lavabo é aquilo, é um cartãozinho. É um cartão de visita da casa, né? Eu acho que é um dos ícones que podem ser trabalhados. Né? E o legal aqui, pessoal, se você pegar essa integração da sala com esses janelões, ó, o paisagismo entra dentro da casa. Olha a perspectiva, pessoal, que temos aqui. As sensações, né? Que você Exato. tem. Você está num ambiente que, de fato, consegue. Ficou muito legal. Como o Pedro diz, a gente... É curioso porque o cliente, depois que a gente entrega a casa para ele, diz, cara, eu não quero mais sair de casa. Porque o cara se sente, ali tudo atende ele, né? Ali ele se sente no canto dele. E o engraçado, pessoal, não é porque eu tô com os meninos, mas 2 casas deles que eu filmei. Pronto, eu vou lhe falar. Sávio não. Desculpa, o Felipe e a do Everton, né? Eles falaram, eles passando um briefing para mim para tentar transmitir no sentimento também no vídeo, que cara, eu nunca passei tanto tempo em casa que ainda tenho passado ultimamente, olha só. Isso é legal, eu acho que para quem desenvolve o projeto, para quem é profissional da arquitetura, isso aí é o maior presente, né, que se tem. A satisfação é essa. É grande, demais. Pessoal, a escada, estamos aqui nessa lateral, pele de vidro, olha só.
Muito legal também, Maxiar, que temos aqui, vidros reflecta. Os vidros reflecta, pessoal, eles absorvem menos o calor, né, para dentro da residência. Então você consegue abrir aqui, gerar ventilação cruzada, revestimento todo em Perla Santana, mais pele de vidro aqui nessa lateral da casa, com charme também, traz iluminação natural. E pessoal, falando em esquadrias de alumínio, temos um grande parceiro do nosso canal que é a Balcas Esquadrias, que faz parte do grupo Metallock, uma empresa com mais de 20 anos no mercado, super tradicional. Pensou em esquadrias de alumínio? Podem falar com eles e o link dos nossos parceiros estão aqui na descrição do vídeo. A sensação aqui, pessoal, que a gente está aqui em cima, parece que você está num prédio de 2 andares, né? 3 andares, assim você fica... É alto, viu, gente? Não é pouco não. Batata, meu amigo, qual foi o propósito aqui dessa planta? O cliente queria algo um pouquinho diferenciado do que se oferece quando é uma casa para venda. Certo. Na realidade, essa casa tem 5 suítes, 4 no pavimento superior e 1 no térreo. Certo. Mais um amplo está íntimo, tá, pessoal? Aqui é amplo de verdade, gente. Exatamente. Estamos falando de uns 14 metros quadrados? Porque aqui ele transforma, aqui é um espaço tipo rouparia e está íntimo. Entendi. Entendeu? Você então faz... ele consegue fazer essa divisão Entendi. tranquila. E aí a gente vai mostrar aqui para vocês, o Pedro não veio, mas eu vou mostrar, ó, isso aqui tudo que vocês estão vendo é a suíte do Pix, tá? Daqui até o final olha do só, corredor. Pessoal, só para vocês entenderem aqui os passos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos dizer 11 metros e meio, 12 metros aqui. Tudo isso aqui para a direita é a suíte de quem vai fazer o Pix. Exato. Misericórdia, rapaz, é grande, de E verdade. as outras 3 suítes que a gente vai mostrar para vocês ficam desse outro lado. Essa aqui é a primeira suíte do pavimento superior, pessoal. 15 metros quadrados, 15, 16 metros quadrados, né, aproximadamente. Todas as suítes com closet. Isso. Espaço para o closet, como ele falou. E o padrão de acabamento, pessoal, é o mesmo dos demais banheiros que já conhecemos, né? A suíte lá de baixo, na realidade. Os outros quartos também possuem. E o legal aqui, que essa daqui, gente, temos a varanda. E olha só, esquadrias também do piso ao teto. E que gostoso. Aqui, olha que gostoso. Só se pondo lá. Essas duas suítes se integram com a varanda, tá? Legal. As outras que a gente vai mostrar lá, a última suíte e a quarto de casal, tem uma pequena divisão. Entendi. E o sol, pessoal, se pondo e essa parede aqui, olha só, tá barrando a insolação aqui, deixando a varanda super confortável, né? Exatamente. Muito gostosa. Perfil em LED aqui, a iluminação também tá elegante, né? Tá bem legal. Pessoal, aqui seguimos, temos a segunda suíte do pavimento superior. É um espelho da anterior, também com acesso a essa mesma varanda, também com espaço de closet, banheiro com o mesmo padrão de acabamento. E aqui chegamos na terceira suíte. Qual o diferencial dela aí, Batata? Ela é um pouco maior, tá? Do que as demais, né? Ela é um pouquinho maior, também com espaço de closet, tá? Certo. Banheiro também no mesmo acabamento dos demais, tá? Muito legal. E aqui, gente, temos uma varanda independente também, ou seja, todas as suítes aqui do pavimento superior tem uma varanda, né? Olha o vento, você viu quando Olha só, a ventilação. A ventilação vem todinha daqui, né? Dessa área daqui. Olha a perspectiva, pessoal, aqui pro pavimento inferior, área de lazer. E agora, vamos lá conhecer a Bora lá, a suíte quem vai fazer Pix. o Pix. E Thales, quanto é que é esse Pix? Pessoal, o valor tá aqui na descrição do vídeo, você vai dar uma olhadinha lá. E esse valor tá super convidativo para o padrão da casa, para o condomínio que ele se O encontra. padrão da casa pro condomínio pode ser um lote de esquina poente. Padrão de acabamento. Total. Então tá campeão, tenho a certeza. Gente, chegamos aqui na suíte. E olha isso. Quantos metros ela tem ao todo? 27 metros. Apenas esse ambiente aqui, pessoal. Temos aproximadamente essa metragem. Só que ao todo, toda ela tem um pouco mais de 70 metros quadrados, não tem? Exatamente. Tem uns 70 Olha o para tamanho 80 do metros closet. quadrados. Olha isso, gente. Estamos falando aqui de 4 metros por 3 metros de largura. 12 metros quadrados de close, 12 para 13 metros E o quadrados. banheiro que traz sensações também, né? E Pelo aqui, tamanho. como fala nosso amigo Pedro, é uma sala de banho, viu, meu amigo? É. Olhem isso, pessoal. Acabamento em Perla Santana,
Já temos uma hidromassagem para 2 pessoas aqui também. Nichos individuais, nicho para hidro, nicho para box. Legal, importante, viu? Nicho. Teve casas que eu já trabalhei que não tinha um nicho na área da banheira e é uma confusão para você ficar botando as coisas na lateral. Banheira já com cromoterapia também, pessoal. 2 cubas, Perla Santana. Eu fico imaginando, cara, essa casa projetada e a gente vai deixar aqui um acordo. Se a família nova que adquirir essa casa projetou ela tal, cara, naturalmente, fazendo também um projeto de interiores com vocês, alguma coisa do tipo, a gente tenta vir aqui novamente para filmar ela depois de pronta. É legal, é uma perspectiva legal. Fica outra casa, né? Sempre é um desafio, gente, para gente que está aqui do outro lado, mostrando casas vazias, né? Você tem que trabalhar o lance do imaginar. Mas é a realidade do mercado, é um condomínio novo, com muitas casas, mas essas muitas casas foram construídas de 4 anos para cá. Então, está numa fase ainda de maturação que a maioria das famílias não estão pensando em se mudar ainda para outro imóvel. E é natural isso daí, a consolidação do mesmo. E aqui, gente, temos uma varanda, tem o que aqui, Batata? Aproximadamente uns 8 metros quadrados aqui, né? Então, uma varanda super generosa. As esquadrias, cara, esse pé direito aqui traz uma sensação de fato diferente. Olha que gostoso. Ó, Thales, e só lembrando de novo, as 2 casas que eu tinha comentado, a gente está fazendo aquela primeira, né, na entrada do condomínio, nessa mesma avenida. E mais essas 2 também é projeto nosso. Eu te mostrei, são completamente diferentes. O que é legal é que são... Cara, as casas são diferentes, viu? São especiais. Vai ficar muito bonita essa rua principal aqui, viu, meu amigo? É isso. E meus lindos, tudo que é bom, tem um momento que chega de dar um tchau, né? Mas acontece. Meu velho, muito obrigado, viu? Foi o primeiro que ele tá participando aqui falando, né? Eu digo, rapaz, tem que... Aparecia menos. Tá quebrando os paradigmas aqui. Meus lindos, o valor do imóvel e mais informações dele tá aqui na descrição do vídeo. Lembre-se que o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra as pessoas que a gente ama. Um cheiro, fique com Deus e até o próximo vídeo. Abraço. Valeu, meu lindo. Tchau, tchau.